Oi, minha gente! Bom, vamos lá. Hoje eu tô inspirada, já é a segunda reflexão que eu tô gravando hoje, mas essa eu queria trazer pra vocês, porque mais uma vez eu tava conversando com pessoas queridas pra mim e que têm passado por esse processo, né, de manifestação e de elevação de vibração, de expansão de consciência. E quando eu vejo essas pessoas, né, se esforçando para entrarem, né, para elevarem a vibração delas, se esforçando para entrarem em realidades mais conscientes, elevarem, né, elevar a vibração. Né? Acho que esse é o resumo mais perfeito da coisa, e que as pessoas vão sentindo as mesmas emoções que eu ia sentindo, e que hoje, né, na época eu não sabia direito como reagir, mas hoje eu vejo que faz parte do processo, é só a pessoa continuar caminhando, que uma hora ela chega onde ela tá querendo. Uma das coisas que veio à tona, né, porque eu tava falando sobre manifestações instantâneas, é o que eu tenho trabalhado nesse tempo aí, ó, desde que eu voltei, aliás, desde antes de sair de férias, eu tenho reparado que tem coisas que eu tô conseguindo manifestar de forma instantânea, ou seja, eu penso, a coisa acontece. Em segundos, gente, coisas de segundos. Eu acabei de pensar, tipo, ai, nossa, bem que podia tal coisa. Ou, nossa, queria tal coisa. E, pum, a coisa acontece. E em breve eu compartilho com vocês em uma outra reflexão. Se estiver inspirada ainda hoje, eu gravo hoje. Mas se não, eu gravo em outro momento. Mas eu manifestei algo grande de novo em questão de segundos. Porque alguns dias, essa semana que passou, que eu retomei o trabalho, eu tava pensando em alguma coisa que eu queria e alguns segundos mais tarde eu recebi a notícia de que eu teria a coisa que eu queria, né? Tipo, aí eu fiquei assim, uou! Só que a gente tava conversando sobre isso, eu falei, isso exige uma observação e uma vigilância dobrada com as nossas emoções. Por quê? Porque da mesma forma, quando você chega num ponto de você pensar na coisa e a coisa, bum, manifestar, eu aconselho vocês estarem pensando em coisas boas, certo? Então, isso exige da gente uma vigilância dobrada, porque não é porque a gente vai elevando a nossa vibração que a gente vai pensar só coisas boas. A gente também pensa coisas negativas, e de vez em quando eu penso umas besteiras, e se eu fico dando atenção para essas besteiras, eu volto né? Eu acabo, como falam, caindo vibracionalmente, caindo de novo naquele sono consciencial. Esse sono, gente, ele vai estar sempre ali disponível para quem quer voltar para ele, sabe? E mesmo se hoje eu tô muito mais acordada consciencialmente do que dormindo, eu de vez em quando tenho de ficar me lembrando que eu tenho que ficar acordada, tenho, né, ficar me dando uns beliscão para mim voltar a ficar acordada. Isso faz parte. E eu acredito que vai ser assim pro resto da vida. Eu não sei. Quem sabe com o tempo a minha crença sobre isso evolua a tal ponto que eu acho que não, que eu nunca mais vou cair no sono consciencial. Nem nessa vida, nem em outras vidas. Eu já vou acordar. Aliás, eu sei que na vida seguinte, porque eu já comecei a co-criar a minha próxima vida, e não me perguntem como, porque veio naturalmente. Eu já sei que eu vou nascer menina de novo, eu sei que eu vou ser mulher de novo, e eu sei que bem novinha eu já vou entender tudo isso. Ó as coisas, né? Tipo, as coisas de louco. Mas vamos embora. Pra resumir a coisa, a gente tava conversando sobre isso, e aí essa pessoa falou assim, realmente, isso daí me dá medo, porque virou, mexeu, os meus pensamentos sempre acabam voltando pra coisas negativas. E eu queria ler um trecho dessa nossa conversa pra vocês, e vamos conversar sobre o tema dessa reflexão, que é o medo no processo das manifestações. Então vamos lá. Eu falei pra essa pessoa, esses dias eu ando tentando chegar no sentimento de quando eu manifesto de forma instantânea e eu tô conseguindo. E aí essa pessoa falou assim, ai, cara, eu preciso disso. Eu falei assim, eu manifestei em segundos algo grandioso, e não dá pra, né? E esse algo grandioso foi feito pra mim. Então, se a coisa acontecer, é pra Bárbara, não é pra outra pessoa, é pra Bárbara, ponto. Né? E aí a pessoa falou assim, eu preciso disso, ou ao menos para direcionar para os meus interesses. E aí eu falei para a pessoa assim,
Só que isso exige um nível de vigilância com as tuas emoções e pensamentos dobrados. E aí a pessoa fala assim, pois é, já dá medo porque os meus pensamentos sempre vão pra algo ruim e dá medo de acontecer. E eu falei assim pra ela, então, não é bom saber que tem um tempo de espera nesses casos? Porque vocês já repararam que quando a gente deseja manifestar algo, geralmente tem um tempo de espera, não tem? Enfim, quando é algo negativo, quando a gente tá sentindo medo, quando a gente tá sentindo dor, não é um alívio de saber que tem esse buffer, que tem esse tempo de espera? Eu acho que é um alívio, né? Mas bom. Aí essa pessoa falou assim pra mim, sim, mas espera? Acontece ou não? Depende do quê? E aí eu falei assim, depende de você acreditar se você vai manifestar. Você pode fazer besteira, sentir medo de algo manifestar, mas entender que o teu medo é só uma emoção que tá indicando que você tá criando um cenário que não te deixa feliz e nada mais. Se você entende isso, você não manifesta o teu medo. Aí a pessoa, Eu falei, mas esse entender tem de ser de coração, porque quando você entende de coração, o medo, cedo ou tarde, vai passar. E aí a gente continuou a nossa conversa e eu falei assim, isso daí tem que virar reflexão, porque verdade que o medo é algo que faz parte, quem entra nessa jornada de manifestação, quem entra na jornada de lei da atração, né, que começa a querer co-criar a vida de forma consciente, o medo é o grande bicho-papão dos manifestadores conscientes. E hoje eu queria falar sobre ele. Então, antes da gente começar essa nossa conversa, essa nossa reflexão, eu queria falar um pouco sobre medo. Vamos entender o medo? Então, minha gente, o que é medo? O que é o medo, né? Da onde que vem essa coisa? Né? Da onde que vem essa coisa desconfortável? Medo, gente, eu reparei na minha jornada, isso pelo menos na minha experiência, pode ser que na experiência de outras pessoas seja diferente, mas eu reparei que na minha jornada o medo vem do meu lado sofrido, quando o meu lado sofrido fica criando cenários que vão contra o que eu quero. Vou dar um exemplo que eu já dei no meu canal várias vezes. Todo mundo sabe que pra mim passar, que eu já mencionei várias vezes, pra mim passar a carta foi um parto, porque eu tinha medo de acidente, ok? Só que, da onde que tava vindo aquilo? Porque eu nunca tinha dirigido na vida. E nem tem tanto acidente assim, apesar de ter bastante acidente de gente alcoolizada, né, que dirige alcoolizado e coisas assim. Tipo, eu sei que eu não bebo e pego o volante, então esse medo eu não devia ter. Aí tem outras pessoas, né? Só que quando você começa a entender que tudo né, que tudo no universo é vibração e lei da atração é uma lei que fica unindo pessoas ou coisas ou situações com a mesma vibração predominante, se a minha vibração predominante não é de acidente ou daquele caos do acidente, eu não sou um par vibracional com aquilo, então eu não devia estar sentindo medo, certo? Só que por que eu sinto medo? Porque eu penso na possibilidade, só que essa possibilidade é só uma suposição, é só uma ilusão, não é real. Aí talvez vocês falem assim, mas fulaninho de tal, ele sentia medo e aí teve um acidente. Então, se eu tô sentindo medo é porque eu vou manifestar esse acidente na minha vida também. E não, gente, você só vai manifestar esse medo se você acreditar que vai manifestar esse medo. Se você acreditar que esse medo tá lá porque ele está te indicando, ele está né? Você está tendo uma premonição. Se você acredita que o medo é indício de uma premonição, o universo diz, o teu desejo é uma ordem, querida, então vamos lá. Eu acho que você não vai ficar feliz com a tua manifestação, mas vamos lá, é você que tá querendo, é você que tá pedindo. Vibracionalmente é você que tá pedindo, ok? Mas se você entende que o teu medo é o teu lado sofrido criando cenários e nada mais, é só isso, são só suposições que vão contra o que você quer. E aí, lógico, você começa a sentir medo porque você sabe que você não quer aquilo. Se você entende que medo é só isso, é só uma criação mental desse teu lado sofrido, você não manifesta o que você está sentindo medo. Então, vamos supor que eu esteja tentando manifestar uma relação com o Joãozinho.
E aí eu tenho medo do Joãozinho escolher a Mariazinha ao invés de me escolher. Se eu sinto esse medo e eu penso que esse medo é uma premonição, ou seja, eu acredito que eu tô sentindo esse medo porque o Joãozinho vai escolher a Mariazinha, deixa vocês adivinharem, né? Qual vai ser qual vai ser o resultado dessa manifestação. Mas se eu sentir esse medo de ser trocada pela Mariazinha e que eu olhar para esse medo e falar assim, não, mas isso daí eu tô sentindo esse medo porque de fato eu tenho, né? Eu tô pensando nessa possibilidade. Se eu tô pensando nessa possibilidade é porque eu tenho isso não resolvido dentro de mim, mas isso é só uma possibilidade que tá provindo desse cenário que eu tenho medo, talvez por algum trauma passado, talvez por ver outras pessoas sofrendo aquilo. Mas não é porque outras pessoas sofreram que eu vou sofrer, não é porque eu sofri isso talvez no passado que eu vou sofrer no presente. Não são as mesmas pessoas, e mesmo se fossem as mesmas pessoas, gente, ninguém é a mesma pessoa que era há um minuto atrás. Eu não sou a mesma pessoa que eu era há um segundo atrás. Então, ninguém precisa ser a mesma pessoa que era, sei lá, 10 anos atrás. Estão entendendo? Então, se eu entendo isso, que esse meu medo só é um sentimento que tá me falando assim, ó, você tá criando um cenário que não é pra você, que tá indo contra o que você quer. E aí, o que você faz com esse... O que você vai fazer com esse medo? O que você vai fazer com esse cenário? Você vai tomar consciência que esse cenário é algo que está refletindo somente emoções não resolvidas dentro de você e não manifestar a coisa? Ou você vai tomar esse cenário como a realidade, como como lei, e a lei da atração vai te entregar na matéria o que você está aí sentindo medo? É nesse momento que você sabe se você vai manifestar a coisa ou não. Sentir medo, gente, é natural. Quando a gente quer algo que vai fazer a gente sair da nossa zona de conforto, a zona de conforto não deveria ser chamada de zona de conforto, porque não é uma zona necessariamente confortável, deveria ser chamada zona conhecida. Porque quando você está na zona de conforto, você conhece tudo que está ao teu redor. Mesmo as coisas negativas, você já conhece. Então, vamos dizer que você nem sofre tanto assim. Mas, em compensação, quando você se permite sonhar com algo que está fora da tua zona conhecida, é lá que você começa a tremer na base. Por quê? Porque é lá que o teu lado sofrido começa a criar todos esses cenários, geralmente os piores possíveis, porque se é o nosso lado alinhado que tá criando esses cenários, a gente sente motivação e a gente segue em frente, a gente quer seguir em frente, a gente tá mega motivado. Só que se a gente tá sentindo medo, é o nosso lado sofrido, não tem jeito, gente, não tem jeito. O nosso inner being, que é o nosso lado alinhado, não gera medo na gente, ok? Já saibam disso, ok? Só que por que esse nosso lado sofrido gera esses cenários? Como eu disse, às vezes por experiências do passado. Então, por exemplo, se eu tô tentando co-criar uma relação e eu tenho medo de ser traída, esse medo de ser traída, esse cenário de que talvez eu serei traída, ou tá vindo porque eu já fui traída na vida, ou porque eu já vi outras pessoas sofrendo porque foram traídas. Tô entendendo? Então, esse nosso lado sofrido, quando vê isso, ou quando sente isso, uma vez, pensa que aquilo lá é lei, que vai ser assim para sempre. Pouco importa com qual pessoa, ou qual situação, ou quanto tempo que passe. E esse lado sofrido, a gente tem que ver ele como uma criança. Gente, criança tem medo de bicho-papão. Hoje, que você é adulto, você tem medo de bicho-papão? Eu não tenho medo de bicho-papão. Por quê? Porque hoje eu já não tenho mais aquele nível de consciência, eu não vou dizer limitado, mas assim... Porque, aliás, vamos pensar no exemplo do bicho-papão? Por que a gente sentia medo de bicho-papão? Como assim? Bicho-papão. Tipo, algum dia você conseguiu dar uma cara pra esse bicho-papão? Provavelmente não. Eu já ouvi falar do bicho-papão, já tive medo de bicho-papão, só que eu nunca consegui colocar uma cara, uma imagem ali pra comer. Eu sentia medo. Por quê? Porque era algo que saía da minha zona de coisas conhecidas. E quando a gente é criança, a gente não conhece muita coisa.
Ou quer dizer, a gente conhece porque a nossa alma é eterna, só que a gente está dormindo consciencialmente. Então, o nosso lado que está acordado ainda não conhece, não tem todas essas referências. Então, quando o pai vai lá, o pai ou a mãe quer assustar a criança, né, para ter uma maestria sobre a criança, para ter tipo um controle sobre a criança, ele fala do bicho-papão e a criança, como ela não tem essa referência de coisas conhecidas, ela acha que aquilo é real. E como ela acha que aquilo é real, ela tem medo. Ela tem medo. E a gente tem que ver que o medo, se a gente pensa no bicho-papão, não é só uma ilusão? Não é só uma ilusão porque ele não existe. Então, por que o medo que você tá sentindo aí, ó, que você tá com medo de manifestar, por que você tá sentindo esse medo? Por que não ver esse medo justamente como uma ilusão? Porque é uma ilusão. Por mais que vocês falem assim, ai não, Bárbara, não é uma ilusão, porque, sei lá, eu tô tentando manifestar uma relação com o fulaninho, e o fulaninho já me traiu, eu tô com medo de ser traída de novo. Então, só que quando o fulaninho te traiu, você estava num nível de consciência tal, e a pessoa estava num nível de consciência tal. A partir do momento que você toma consciência que é você que cria a tua realidade, e que se o fulaninho te traiu, você criou aquilo, provavelmente porque estava sentindo medo de ser traída, e você acreditou que aquele medo era uma premonição, era a tua intuição te dizendo que a pessoa ia te trair, você manifestou o que você acreditava naquela época. Só que hoje que você entende que você que cria a tua realidade, você acha mesmo? Você acha mesmo que a coisa vai se repetir? De verdade, gente. E é isso que vocês têm de entender. O medo vem de cenários que a gente cria, que o nosso lado sofrido cria, baseados ou em experiências que a gente observou de outras pessoas, ou de experiências que a gente já passou, mas que são, né, das nossas próprias experiências ou experiências dos outros, não passa de uma ilusão. Não é nada mais do que uma ilusão, porque enquanto a coisa não está manifestada na matéria ali, e mesmo quando estiver manifestada na matéria, a gente vai falar disso, né? Mas enquanto a coisa não está manifestada na matéria, aquilo é só uma ilusão. Não é real. Não é real. Mas vamos falar das coisas que já estão manifestadas na matéria? Ah, eu tinha medo do Joãozinho me trair, ele me traiu. Agora ele tá com outra, tá vendo? Ó, é real, ele está com outra. Então, pode até ser real, mas não era real. Como que se tornou real? Por quê? Porque um dia você sentiu medo daquilo se tornar real e você acreditou que aquele medo ia manifestar. Você acreditou que aquele medo era só uma premonição, era a tua intuição te dizendo que ele ia fazer isso. E como você fez isso, o que você estava falando pro universo? Vai lá, universo, eu acredito que ele vai me trocar, então vai de encontro com a minha vibração predominante? Vai de encontro com a minha crença? E o universo te deu. O universo falou assim, tem certeza que você quer, que é isso mesmo que você quer, minha filha? Tem certeza? Então tá, vamos lá então. O teu desejo é uma ordem. E aí a coisa aconteceu. Só que se você, mesmo assim, mesmo para as coisas que estão manifestadas na matéria, você consegue enxergar que também são ilusórias, porque o que está manifestado hoje na matéria é a criação do passado. Se você entende isso, se você entende que o que está sendo manifestado hoje na matéria é uma criação passada, ou seja, é notícia velha, o que você está vendo ali com teus olhos lá que parece real na tua realidade ali, ó, é notícia velha, já passou. Então, como fazer para mudar aquela realidade? Parar de dar atenção em primeiro lugar, né? Tipo, parar de olhar. Se é em relação a outras pessoas, o que eu sempre aconselho, gente, é o que eu faço sempre. Quando tem algo que tá ativando certos gatilhos em mim, eu saio de perto. Então, se é uma pessoa, eu evito a pessoa a todo custo. Por quê? Né? Principalmente nessas coisas né, como fala? Quando você tá tentando manifestar uma pessoa e a pessoa aparece com uma outra pessoa. Não é incômodo de ver a pessoa com uma outra pessoa? Então, você gosta de se torturar? Eu não gosto. Então, se eu estivesse manifestando uma pessoa e eu visse essa pessoa com uma outra pessoa, eu evitaria de ver a pessoa. Porque eu não quero ver a pessoa com outra pessoa, eu quero ver a pessoa comigo. Então, nesse caso, eu evito de olhar para a pessoa. Eu evito de entrar em contato com a pessoa.
Porque aí eu posso me dar paz. E a hora que eu me dou paz, eu posso cocriar uma outra realidade. E como cocriar uma outra realidade? Se concentrando nas coisas que eu quero. Quando eu me concentro nas coisas que eu quero, eu não sinto medo. Quando eu começo a sentir medo, quando eu tô nesse processo de cocriação consciente, em qual momento eu começo a sentir medo? No momento em que eu penso demais sobre o que eu tô querendo e eu começo a dar espaço para o meu lado sofrido para criar cenários que não existem, pelo menos ainda não existem e que podem nunca existir. Porque, vou lá, se eu ainda não tô nesse nível de consciência tão elevado a partir que tudo que eu penso eu manifesto no segundo seguinte, significa que tem um tempo de espera. Então, esse tempo de espera é o tempo ideal para você tentar descocriar o que você pode estar cocriando de negativo, certo? Então, se eu penso demais num assunto e se eu começo a dar passagem para o meu lado sofrido para ficar criando cenários, é lá que eu começo a sentir medo. Só que a hora que eu sinto medo, eu tenho de ter compaixão comigo nesse momento. Vocês têm de ter compaixão com vocês mesmos nesse momento que vocês sentem medo. Quando a gente sente medo, é importante a gente entrar nesse processo de compaixão com a gente mesmo. A gente tem de entender, e com o nosso lado sofrido também, gente. É normal, esse nosso lado tem medo de sofrer, porque ele tá sempre sofrendo, e sofrer não é confortável. Então, é normal que ele sinta medo, só que a gente não pode entrar na vibe desse nosso lado, ao mesmo tempo que a gente não tem que ficar com raiva desse nosso lado, a gente só não tem que te dar passagem, a gente só tem de pensar assim, eu estou sentindo medo, né? A gente tem que olhar para o nosso medo, ou seja, por que eu estou sentindo este medo? E aí vocês têm de ciblar o pensamento que tá por trás desse medo. Então, eu estou sentindo esse medo porque eu estou pensando isso. Se eu estou pensando isso, isso é uma ilusão, isso não é real. Então significa que esse medo não é real. Isso daí é só uma possibilidade, mas isso não é real. Então, se não é real, esse medo também não é real. E eu não vou manifestar só porque eu tô sentindo medo. Medo é só uma emoção, gente. Medo é só uma emoção. Ok, a emoção é uma manifestação de um pensamento? Sim. Só que o fato de você sentir medo não significa que você vai manifestar alguma coisa por trás ali. A não ser que você acredite que aquele medo é uma premonição. Ou que você fique alimentando aquele medo. Se você ficar alimentando aquele medo, sim, uma hora você vai manifestar alguma coisa. E aí, geralmente, quando a gente manifesta, a gente fala, tá vendo? Eu sabia que ia acontecer. Sabia que fulaninho ia me trocar. Sabia que eu ia perder isso. Sabia que ia ter um acidente. Sabia... Então, tá vendo? Eu sabia. Isso daí é só uma prova de que você alimentou o teu medo. Porque você não sabia porra nenhuma e ninguém tá vendo nada. Não é tá vendo, eu sabia. Não, ninguém sabia nada, nem você sabia. Só que você passou a saber a partir do momento que você mandou a encomenda pro universo. Falou assim, então, universo, eu pensei uma besteira aí, ó, em relação à minha manifestação. Pensei algo que vai totalmente contra o que eu tô querendo, mas eu acredito que é verdade. E eu acredito que é isso que vai acontecer. Então vai lá, manifesta pra mim. É isso que a gente faz quando a gente alimenta os nossos medos. Mas se vocês prestarem atenção, é simples. O que eu faço concretamente, né? Esse é o negócio. Quando a gente vai elevando a nossa vibração, a gente para de sentir medo? Não. Então, não se iludam, a coisa não para, né? Tipo, a gente sempre sente um medinho, mas é verdade que quando a gente eleva a nossa vibração e a gente se torna pessoas mais conscientes, o medo não é sentido da mesma forma. A gente sente o medo de forma madura. O medo se torna só um friozinho na barriga, tipo ok, eu tô pulando no desconhecido. Só que como você já tá muito tempo numa vibração boa, ou nesse lado consciente, a gente sabe que não vai manifestar nada de negativo. Então, por mais que esteja aquele friozinho na barriga do desconhecido, existe também um friozinho na barriga de adrenalina, tipo, o que o universo vai me entregar? Eu tô louca pra ver o que o universo vai me entregar. Não tem aquele medo, aquele frio na barriga de, ai meu Deus do céu, acho que vai dar tudo errado, acho que vai acontecer isso. Não.
Esse medo que deixa a gente desesperado é um medo que parte do nosso lado sofrido, ok? Esse é o negócio, quando a gente se torna pessoas mais conscientes, o medo ele é substituído por um friozinho na barriga de o que o universo vai me entregar. Tô mega curiosa para saber o que o universo vai me entregar. E lógico, às vezes dá medo, por exemplo, quando você, sei lá, você tá manifestando uma mudança de país ou uma mudança de cidade, e você vai mudar para um lugar que você não conhece ninguém. Dá medo, não dá? Porque lá você tá saindo da tua zona de conforto, ou seja, da tua zona de conhecida. Você conhece, você sabe exatamente onde você tem que fazer compras, você conhece seus vizinhos, você conhece a vibe da cidade, você conhece tudo. Em compensação, quando você muda para uma outra cidade que você não conhece ninguém, não sabe nem onde tem que fazer, onde você vai fazer compras, se tem um médico na cidade, não sabe nada. Tipo, não dá medo? Então, só que esse medo, ele não precisa ser esse medo negativo que dá desespero. Ele pode ser esse friozinho na barriga, tipo, tô louca pra ver o que tem de novo ali, o que tá me esperando, tô louca pra ver. Tô louca pra sentir essa adrenalina, pra conhecer coisas novas, conhecer gente nova. Ele pode se tornar esse medo aí. Mas saibam, gente, nessa jornada de lei da atração e manifestação, o medo é indício de mudança. O medo é indício de você estar saindo da tua zona conhecida, você está entrando para algo desconhecido. E é normal sentir medo. Só que o medo são cenários que o nosso lado sofrido cria. E eles só vão se manifestar se eu acreditar que esses medos são reais, se eu acreditar que esses medos são premonições de algo ruim que está para acontecer, se eu acreditar que se eu ficar sentindo medo, eu vou manifestar. Tudo é uma questão de crença. Se você sente o medo e você entende que aquele medo é só a tua mente ali, ó, fabricando merda, se você entende isso, você não vai manifestar nada de negativo. Estão entendendo? Então, gente, quando vocês estiverem no processo de manifestação de vocês e vocês sentirem aquele medinho, assim, ó, e começar a pensar um monte de 1000 cenários, assim, meio negativos, digam pra vocês mesmos. Mas digam de coração, porque quando a gente fica tentando se acalmar, mas que no fundo a gente acredita que vai manifestar, que a coisa negativa vai manifestar, então a gente fica tentando se acalmar, a gente finge que está se acalmando, mas ali no fundo a coisa tá doendo e não passa, e de repente a coisa manifesta e a gente fala, tá vendo? Não, essa coisa aí, ó, acho que a Bárbara falou besteira ali, ó, no vídeo dela. Não. Se você realmente entende de coração, quando você sente medo e que você consegue se dizer de coração, quando você fala, meu, o medo que eu tô sentindo é de algo que está manifestado na matéria? Não, então é só uma ilusão. Isso é só uma ilusão. Então esse sentimento é só uma ilusão. Eu não preciso dar corda pra ele, eu não preciso dar força pra ele, porque é só um sentimento, ponto. Não vai manifestar. O que vai manifestar é o que eu acredito que eu vou manifestar, e o que eu quero que manifeste. O que eu quero que manifeste é tal coisa. E aí vocês voltam a atenção do que vocês querem, né? A atenção de vocês pro que vocês querem, né? Fica a dica, fica a dica. Mas enfim, é uma questão de foco. Medo, a gente só tem de entender que medo é uma emoção, nada mais. Emoção é manifestação de pensamento? Sim, mas o fato é só uma manifestação. Então significa que aquela emoção, se eu entender que ela é só uma emoção e que não vai fazer diferença nenhuma na minha vida ali, ó, acaba ali, a manifestação se termina ali. Não precisa, vocês não precisam dar continuidade para a manifestação e manifestar algo negativo baseado no teu medo, ok? Bom, minha gente, eu espero que essa reflexão venha trazer valor aí para a vida de vocês, principalmente se vocês estão tentando manifestar coisas grandiosas e que estão morrendo, estão cagando nas calças, morrendo de medo. Bem-vindo ao clube. Eu também sinto medo das coisas grandiosas que eu quero, mas quanto mais o tempo passa, esse medo tem se tornado o friozinho na barriga de adrenalina. E eu tenho sentido vontade de saber o que tá... Eu tenho sentido vontade de saber o que tá por trás do meu medo. Tipo, eu tô criando esse monte de cenário, mas o que será que tá por trás disso daí tudo aí, ó?
que será que realmente tá por trás disso daí tudo? Duvido que seja algo negativo, senão eu não ia estar querendo. Senão eu não ia estar querendo. Ok, minha gente? Então pensem isso pra vocês também. Estão sentindo medo? Comecem a se dizer, mas então, se eu tô sentindo todo esse medo é porque tem alguma coisa grandiosa me esperando atrás desse medo aí. Então, o que será que tem de legal aí, ó, atrás desse medo? Que eu tô sentindo esse cagaço todo? Isso aí, por que eu tô sentindo medo de algo negativo acontecer? Se é algo que eu quero. Significa que atrás desse medo tem alegria, tem toda a alegria que eu tô tentando manifestar. Então, esse medo é só uma ilusão. É só a imagem do bicho-papão, mas que quando a gente acende a luz não tem mais nada. É mais ou menos por aí. Tá bom, minha gente? Bom, eu deixo pra vocês um beijo grande. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!